mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou, sim. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti chegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua, flua, flua nesse lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti chegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Sim. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti chegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti chegarei pra encontrar teu amor que nos Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda
quando nós nos reunimos e fazemos algo para o Senhor, eu fiz questão de marcar os louvores que eu lembro aqui que foram cantados essa manhã, porque a gente acaba se desconectando um pouquinho e o pensamento vai longe, aquilo que está sendo ministrado começa a falar com você e você já não sabe mais qual louvor que está sendo louvado. Mas uma coisa em comum nas canções que foram cantadas aqui foram canções que referendavam ao Senhor glória, traziam a menção da majestade que o Senhor é, do poder do Senhor. E muitas vezes a nossa mentalidade está muito focada em uma canção que eu gosto. Essa canção eu gosto. Eu me recordo de alguns ambientes de culto que eu participei, quando dava um Ré maior e começava por toda a minha vida, pessoas quase faltavam pular da cadeira. Porque eram canções que mexiam exatamente com a emoção daqueles que estavam reunidos. Só que quando a nossa mentalidade muda, quando o nosso entendimento muda, nós não precisamos que uma canção que eu goste seja tocada para que eu possa referendar ao Senhor a glória que Ele merece. Não merece porque eu estou dando alguma coisa para Ele e Ele se torna merecedor porque eu estou fazendo. É porque Ele é digno de toda a honra, glória, louvor e exaltação. Quando a nossa mentalidade nos louvores mudam, a gente não vai estar esperando uma canção que eu conheça para que eu possa tributar a Ele honra. E todas as canções que nós cantamos nessa manhã e que foram ministradas, fala da mudança que acontece quando uma atmosfera que muda não é porque eu estou presente. A atmosfera muda não é porque o louvor estava gostoso. A atmosfera muda porque Ele está presente. Quando a nossa mentalidade ela muda, a gente não vai estar mais propenso a uma canção que vai mexer com o meu emocional para eu derramar lágrimas. Nós temos que entender que quando nós nos reunimos e nós estamos fazendo o quê? Nós estamos louvando a quem? Nós não estamos louvando a nós mesmos, nós não estamos aqui para ser massageados no nosso ego, nós estamos aqui para tributar honra, glória, louvor e exaltação a Ele. Então quando nós abrimos a nossa boca e cantamos que Ele é poderoso, nós não temos simplesmente que repetir uma coisa porque nós conhecemos a letra. Nós temos que colocar intenção naquilo que nós estamos louvando. Quando nós falamos que Ele é poderoso Deus, e muitas vezes as pessoas confundem algumas canções e até brincam de forma pejorativa, falam, se tornou um mantra, porque repete, poderoso Deus, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Se nós tivéssemos a compreensão de quem Ele é, nós não teríamos outra palavra a não ser dizer que Ele é santo. Porque qualquer palavra que nós possamos dizer na nossa língua portuguesa, ela é ínfima, ela é pequena para expressar o quanto Ele é. Quando as nossas bocas começarem a abrir para louvar o Senhor, que não seja simplesmente um louvor que vai dizer o que o ministro de louvor está esperando que eu diga. Porque muitas vezes nós nos movemos por quem está do nosso lado, por quem está à nossa volta, por quem está na nossa frente, pelos inputs que é dado, por exemplo, na música, quando ela sobe o tom, quando a bateria fica mais forte, e aí é o momento que eu vou, e aí é o momento que eu falo, é o momento que eu glorifico, porque alguma coisa no andamento da música fez com que eu fizesse isso. Nós não precisamos de uma mudança de andamento no ritmo da música para glorificar Ele. Quando a nossa mente muda, pode ser simplesmente um acorde que não faz tanto o nosso emocional balançar, mas nós conseguimos exprimir, a nossa alma começa a exprimir algo com entendimento e não simplesmente emocional, como se ele fala assim, Ele é santo. E todo o santo que nós dizemos não pode se equiparar com o santo que Ele é, mas mesmo assim nós dizemos que Ele é santo, porque é um santo dito por a boca de um imperfeito como eu. Mas Deus é tão misericordioso e tão maravilhoso que Ele consegue compreender o que eu quero dizer, mesmo nas minhas imperfeições, e Ele entende que eu estou querendo referenciar Ele, eu estou querendo glorificar Ele com a minha boca. Eu queria que nós louvássemos de novo, por isso que eu falei para o pessoal do louvor ficar, porque
Eu queria que nós louvássemos de novo o poderoso Deus. Domingo passado eu cantei, hoje de novo. Mas eu queria que você fosse intencional em cada palavra que você dissesse. E não simplesmente repetisse porque você sabe. E se você não acha que aquilo que você está cantando está sendo sincero, não abra a boca. Mas se você compreendeu cada palavra que você está louvando, abra a boca e não seja para o próximo, para a pessoa que está do seu lado. Que não seja para o ministro de louvor, os ministros de louvor estão aqui. Mas é como se você tivesse, eu queria te convidar nesse momento, como se você estivesse ele estivesse na tua frente agora. Como se você tivesse frente, se tivesse a oportunidade, você já partiu desse plano presente que nós estamos aqui. Você tivesse face a face com Ele. E você tivesse como João viu aquela visão na ilha de Patmos, e ele viu, e ele escreveu exatamente isso que nós louvamos. Ele fala assim, ao que está assentado no trono e ao Cordeiro. Quando João ele estava dizendo isso, ele estava vendo exatamente isso que ele relatou em Apocalipse. E o que está sentado no trono, ele via o Deus Pai e o Cordeiro, o Filho. Sempre quando você for ver, como nós estudamos Apocalipse, ele não vai falar de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, não, ele vai falar assim, o Cordeiro. Todas as menções que João faz no livro de Apocalipse, 90% das expressões de João a respeito de Cristo é o Cordeiro. E as expressões que ele usa para o Pai, Deus como Pai, ele fala o que está sentado no trono. Então eu queria que nesse momento, se você pudesse se desconectar de toda a rede externa e fechasse os seus olhos e fizesse esse exercício como você estivesse na frente de Deus agora. O Deus Pai está sentado no trono nesse momento e não fica olhando para mim porque você pode se distrair. Estivesse sentado no trono agora e você tivesse a oportunidade de estar frente a frente com Ele e falar assim, Senhor, eu trouxe esse louvor para te entregar. E que você cantasse essa canção, não como se o Daniel estivesse na sua frente, não como se fosse as pessoas que estão na sua frente na cadeira, mas como se fosse o próprio Deus. Feche seus olhos, por favor, não preste atenção em mim. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos.
digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo,
digo de louvor, digo de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso. Digo de louvor, digo de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso. Digo de louvor, digo de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor poderoso. Digo de louvor, digo de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor poderoso. Digo de louvor, digo de louvor. Tu és santo, aleluia, pois o nosso Senhor reinará. Pois o nosso Senhor reinará.
terra já tinha passado, o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia da parte dos céus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão meu povo, o próprio Deus estará entre eles. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que está sentado no trono disse: eu estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse ainda: está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede eu darei da água gratuita, da fonte da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Eis que vem em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. O Espírito e a noiva dizem: vem. E a todo aquele que tem ouvido, diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos capítulo 12, verso 1, todos acharam? Diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável, não a homens, mas a Deus. Este é o culto racional. Não tomem padrão, não vos conformeis com o padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aqui. Se eu sentei, eu vou falar 3 horas hoje. Quando a gente olha para as escrituras e quando a gente... Eu em pé e sentado, a altura é quase a mesma, então não vai dar muita diferença, né? Quando a gente olha para as escrituras e a gente começa a pesquisar, a aprofundar. Ontem a gente tive a oportunidade de ter vários bate-papos ali com pessoas na mesa e foi muito rico. Por isso que eu fiz questão de sentar, porque uma que eu já estou ficando velho, joguei bola ontem, estou cansado. E também eu queria que fosse, além daquilo que nós apresentamos ao Senhor sobre os nossos pés, mas eu queria que fosse algo que nós possamos refletir juntos aqui. Eu queria fazer propositalmente esse momento de estarmos todos assentados, não tem ninguém com diferença de posição aqui, nós somos todos iguais, sentados na mesma mesa do Senhor.
E quando a gente vai ler o texto de Romanos, quando a gente fala sobre esse texto riquíssimo, a carta de Romanos é um compêndio ali de coisas incríveis que Paulo escreve à igreja de Roma. É um tratado teológico. Ele tem a capacidade de, nos 16 capítulos que Romanos tem, ele consegue trazer com muita riqueza todos os detalhes daquilo que Jesus tinha passado com ele ali no caminho, desde o caminho de Damasco, em toda a sua trajetória. Então ele tem facilidade de passar isso. Então do primeiro até o capítulo 11, do capítulo 1 até o 11º capítulo, a gente vê que Paulo vai trazer o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então Paulo vai gastar um tempo, uma energia para falar sobre tudo aquilo que Cristo fez. E o que Cristo fez por nós, ele nos leva para uma condição. O que Cristo fez por nós nos leva a um lugar. O que Cristo fez por nós nos traz uma coisa que nós não tínhamos capacidade e nenhum mérito para alcançar, mas ele nos colocou nesse lugar. Então, do primeiro capítulo até o 11º capítulo, Paulo vai fazer isso. Então ele vai falar de um Deus que se sacrifica, de um Deus que se coloca em nosso lugar, de um Deus que pagou a dívida que nós não seríamos capazes de pagar. No capítulo 3 ele vai falar assim, olha, a graça gratuita é uma graça que nós recebemos mesmo fazendo tudo para não receber. Depois ele vai falar que todos pecamos e nenhum tinha mérito em falar assim, olha, você é mais pecador do que eu estou olhando para o teu pecado e falar assim, olha, eu não pequei e você pecou. Ele vai falar assim, vai colocar todo no mesmo saco de farinha e falar assim, todos pecaram, sem exceção, e destituídos foram da glória de Deus. Só que nos primeiros versos do capítulo 3 ele vai falar assim, mas a justiça de Deus foi revelada. Qual que é essa justiça? É uma justiça que nós não temos capacidade de falar que é justa. Porque se nós formos julgar a justiça de Deus pela nossa justiça, ela nunca é justa. Por que ela não é justa? Não é porque ela não tem capacidade de justificar, mas porque quando nós olhamos para a justiça de Deus, nós vamos ver que o Filho dele, o único Filho sem pecado, foi para uma cruz no lugar dos pecadores. Então não seria justo isso acontecer. Então Jesus, ele não tinha obrigação nenhuma de estar na cruz. E quando a gente vai olhar para a justiça de Deus, vai falar assim, não é justo que ele estivesse naquele lugar, era para eu estar lá. Então se nós formos olhar pela meritocracia, ele nunca poderia estar lá e todos nós deveríamos ser pendurados no madeiro. Então a justiça de Deus, ela aparece como uma injustiça humana, mas se fôssemos olhar pelo patamar de justiça humana, ninguém poderia ter acesso a Deus. Então ele usa alguém que não tinha nenhum pecado, ele entrega o seu próprio filho para falar assim, a partir de agora vocês são justificados. E não são justificados pelos seus próprios méritos, não são justificados pelas suas obras, como ele vai dizer, pela graça sois salvos, em Efésios capítulo 2, verso 8, 9, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que vocês não se gloriem, mas vem pela fé, pelo crer em Cristo Jesus. E quando nós olhamos para a narrativa, nós vamos lá para o capítulo 8, e no capítulo 8 ele vai falar, por causa do sacrifício de Cristo, ele vai começar assim, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele começa o verso 1 do capítulo 8, ele fala assim, olha, pelo que Jesus fez, e não pelo que vocês fizeram. Quando nós olhamos para a Escritura, não podemos olhar para a Escritura e falar assim, eu acho que pelo que eu fiz, eu posso fazer isso, pelo que eu fiz... Não, você não pode fazer nada, você não poderia fazer nada. Mas por causa de Cristo, nenhuma condenação há. Para aqueles que estão em Cristo, que não vivem mais segundo a carne, mas vivem segundo a fé em Cristo Jesus, ele vai sempre dizer o quê? O condicionamento para nós sermos justificados não é o que nós fazemos, não são as nossas obras, mas é única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. E ele vai continuar. Aí ele vai trazendo vários elementos. Ele vai falar que nem a morte, nem a vida, nem altura, nem profundidade, nem passado, nem presente, nem potestades, nem anjo, nem nada debaixo do céu, nem nada debaixo da terra, nem nada acima dos céus, pode nos separar do amor de Deus que está, não estará e nem esteve, está. É presente em todas as vezes que nós lemos, é atual em todos os momentos, está em Cristo Jesus. Ele vai fazendo essa construção para explicar
que não tem nada que pode nos separar. E aí, quando ele conclui, até o capítulo 11, ele conclui toda essa narrativa, agora ele vai trazer para nós. Ele vai começar numa versão atualizada, revista atualizada, ou revista corrigida, ele vai falar assim: rogo-vos, pois, irmãos. Rogar não é simplesmente, ô Silas, toca para mim uma música. Por favor, Silas, toca aquela música. Não é simplesmente um pedido, não é um pedido hierárquico de um pastor falando para as ovelhas e: olha, vocês têm que fazer isso, vocês têm que cantar essa música, vocês têm que fazer aquilo, você tem que mexer no som. Não é simplesmente um pedido ou uma ordenança hierárquica de Paulo como um pastor, um apóstolo, virando para aqueles que ele estava assim: eu estou pedindo de todo o meu coração. Porque eu consegui compreender algumas coisas que vocês ainda não compreenderam. Então eu peço para vocês, mas com todas as forças do meu coração. Ele vai falar assim: que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Em outras traduções vai dizer que ofereçais os vossos corpos como sacrifícios vivos. Mas a mesma palavra para apresenteis e ofereceis, a tradução, vai voltar lá para a Antiga Aliança. Quando a gente olha para a Antiga Aliança, a gente vai ver que o sacerdote oferecia, o sumo sacerdote oferecia um sacrifício uma vez por ano para expiação de todos os pecados. E esse sacrifício ele tinha que ser validado. Todas as vezes ele tinha que ser revalidado. Todos os anos ele tinha que ser revalidado. Só que tinha um detalhe: tanto o sacrifício do Yom Kippur, que era o dia da expiação, como qualquer sacrifício que eu oferecia, a partir do momento que eu entrego na mão do sacerdote, eu não posso pegar de volta. A partir do momento que eu entrego para o sacerdote, eu não poderia falar assim: não, eu me arrependi de fazer essa oferta, devolve. Não, a partir do momento que eu entregava, aquele sacrifício era do sacerdote, pronto. A mesma palavra na Antiga Aliança, que se refere a apresentar o sacrifício, é o que Paulo está falando, mas não mais para um cordeiro. Não mais para algo que tem que ser renovado. Ele está falando assim: mas apresentai os vossos corpos como sacrifício puro, santo e agradável. O que ele está falando assim? Olha, a partir do momento que vocês entregarem a vida de vocês para o Senhor, não tem como pegar de volta. O que eu rogo para vocês não é que vocês vivam de aparência, mas que vocês façam algo com verdade. E não, então pensem antes de fazer. Não simplesmente chegue lá e fale assim: eu vou ofertar alguma coisa, mas não é Ananias e Safira. Como Barnabé vendeu tudo que ele tinha, as propriedades que ele recebeu de herança, entregou a oferta aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira falaram assim: não vamos fazer igual ele, porque deu status isso. Nossa, como Ananias foi bem visto pelo que ele fez, então vamos fazer isso. Só que eles fazem de forma parcial, eles retêm uma parte. O problema não era reter uma parte, o problema era a intenção que estava por trás disso. Não é uma oferta parcial, não é entregar simplesmente um momento de culto, não é entregar uma parte da sua vida, não é entregar um momento dominical que nós nos reunimos como comunidade de fé. É entregar o corpo. E aí o corpo, nós vamos ter que esmiuçar o que seria esse corpo. O nosso olho, por exemplo. Que o nosso olho não esteja inclinado a ver coisas que nós não deveríamos ver. Que a nossa mente não pense em coisas que nós não deveríamos pensar. Que a nossa mão não se contamine ou se toque em coisas que nós não deveríamos tocar. Que os nossos ouvidos não sejam para ouvir coisas que não deveríamos ouvir. Essa é a primeira parte do sacrifício. Tem um dos pais da igreja, ali da época da patrística, chamada Crisóstomo. Ele usava essa expressão para falar do sacrifício vivo. Só que a gente para e fala assim: não, então eu não tenho que ver algumas coisas, então eu não tenho que ouvir algumas coisas, então eu não tenho que tocar em algumas coisas, então eu não tenho que andar em alguns lugares, eu não tenho que pensar em algumas coisas, e está tudo bem. Então eu estou oferecendo meu corpo como sacrifício vivo a partir do momento que eu não faço alguma coisa. Mas aí também é uma oferta incompleta, porque era mais fácil você ir para uma ilha isolada, que aí você não vai ter contato com civilização, você não vai ter contato com WhatsApp, não vai ter contato com Instagram, não vai ter contato com internet, não vai ter contato com nada. Você se isola lá
e fala assim, agora eu não preciso mais fazer, eu não faço, eu não preciso mais de pensar. Eu acho que a única coisa que difícil de fazer era deixar de pensar, mas você poderia deixar de ouvir algumas coisas que você não ouve. Você poderia deixar de tocar em algumas coisas que você não toca. Mas mesmo assim seria um sacrifício incompleto. Porque eu não posso somente deixar de fazer, eu tenho que começar a fazer a coisa certa. Porque quando a gente vai e é educado, principalmente com a lei tem muito mais não do que faça. Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Ela vai ter lá assim, honra o teu pai e tua mãe. Não terás outro Deus a não ser a mim. A lei vai dizer muito mais não do que eu faça. Então nós muitas das vezes oferecemos um sacrifício parcial para o Senhor, porque Ele está só nos punindo em alguns momentos, ou então nos impedindo a nós mesmos de fazer algo. Então eu paro de fazer, então não vou mais roubar, não vou mais adulterar. Se eu adulterava eu não faço mais. Só que isso é incompleto. Porque eu tenho que parar de fazer um comportamento, mas eu tenho que ter o comportamento adequado na sequência. Então a mão que não toca em alguma coisa que não deveria tocar, agora ela tem que estender essa mão para tocar as pessoas que deveriam tocar. A boca que não era para falar coisas torpes, essa mesma boca tem que ser usada para abençoar aqueles que estão à nossa volta. Os olhos têm que ser para enxergar as coisas boas, a mente tem que ser, como Paulo fala aos Colossenses, mas pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Então o pensar, ele tem que ser canalizado nas coisas certas. Então não adianta eu oferecer meu corpo como sacrifício vivo somente não fazendo, mas eu tenho que oferecer meu corpo fazendo a coisa certa do jeito certo. E aí na sequência ele vai falar assim: este é o culto racional. Quando nós falamos de culto racional, qual é a primeira coisa que geralmente passa na nossa cabeça? O que vocês pensam aí? Primeira coisa que passa na cabeça de vocês quando fala de culto racional? Pode falar. Não vale ponto para a prova, não. Qual que é a primeira coisa que vem na minha cabeça? Culto racional. Que não pode fazer nada. O que mais? Vamos falando aí. Entendimento, razão, entendimento. Quando a gente vai pensar geralmente em racional, a gente vai fazer o oposto do racional que geralmente a gente pensa. A gente vai falar emocional. Então eu não posso pensar um culto emocional. Geralmente essa associação, e não está errado de todo. Mas quando Paulo fala de culto racional, ele vai usar uma palavra grega que chama logike. Ele vai falar assim: apresenteis um culto lógico. Ah, não é o jogo da velha ali, a lógica de fazer 3 lugares no mesmo lugar, ou na diagonal, ou na horizontal, ou na vertical. Não é essa lógica que Paulo fala, que a gente muitas vezes vai levar para raciocínio lógico, para matemática. O culto que nós temos que praticar, ele tem que ser, não pode ser um culto na igreja e um outro culto fora da igreja. Porque nós entendemos culto como um momento em que nós nos reunimos como comunidade de fé para adorar o Senhor. Mas o culto vem de cultuar, e nós cultuamos ao Senhor não somente nos momentos de encontro com a nossa comunidade de fé ou com aqueles que praticam a mesma fé. Nós cultuamos ao Senhor com a nossa vida. Então não pode ter uma incoerência daquilo que eu faço no templo para aquilo que eu faço em casa. Não pode, o que Paulo está falando assim: olha, vocês têm que oferecer o corpo como sacrifício vivo. Ou seja, ofereceu, não pode se arrepender do que ofereceu, porque não pode voltar atrás. Mas agora vocês têm que ter um culto racional. Tem que ser lógico. Se a gente vai pegar na matemática 1 mais 1 são... Isso é o que? Lógica. Então quando a gente pega isso, tem que falar assim: olha, se a sua postura no templo é uma, a sua postura em casa tem que ser a mesma. Mas por que a nossa postura em casa, quando é errada, não é a mesma errada no templo? Porque nós não oferecemos um culto lógico. Nós não oferecemos um culto racional.
Nós muitas das vezes vestimos de personagens. Nós nos vestimos de aquilo que o Fernando falou ontem. A gente quer fazer e quer ser visto de uma forma como nós não somos, mas gostaríamos de ser visto da forma que eu gostaria de que as pessoas me olhassem e falassem: o Daniel é isso. Então eu visto de um personagem para agradar a Luiz e o Silas, porque se eu agir de uma forma XYZ, pode ser que eles não gostem mais de mim. Então quando Paulo fala, olha, além de apresentar o corpo como um sacrifício vivo, apresente um culto racional. Ele tem que ser lógico, tem que ser coerente, não pode ser esquizofrênico. Tem que ser coerente, tem que ter a mesma pessoa que eu sou em casa, eu sou aqui. Por que a gente inverte? Por que no templo a gente inverte? Porque no templo, se as pessoas me verem como eu sou em casa, pode ser que ela não sente mais do meu lado no domingo. Então quando Paulo fala culto racional, ele está falando assim: gente, olha, vocês têm que ser assim. Tem que ser lógico, tem que ter coerência. Não pode ser um personagem. E aí ele vai trazer... Eu prometo que eu vou ser bem rápido, viu? Porque eu sei que está todo mundo com sono já. Paulo vai trazer duas palavras: não vos conformeis, e ele vai trazer a palavra transformai-vos. Antes de ir para a palavra no grego, vamos para a palavra no português. O que tem em comum transformar e conformar? Vamos para a palavra, vai ficar mais fácil. Forma. Transformar, conformar. Forma. A raiz das duas palavras é forma. Então quando a gente vai olhar para o que Paulo está falando, tem duas palavras: não vos conformeis, ou em outras versões, não vos amoldeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mesma palavra no português da raiz é forma. Agora vamos para o grego, que vai ficar mais bacana. Tem duas palavras aqui. Uma palavra de forma para o inglês, ó, verbo to be. Para o grego, duas palavras para o grego de forma. Uma é esquema e a outra é morfê. Esquema e morfê. E aí vocês vão me ajudar na interpretação aqui do texto. Quando a gente vai falar de esquema, é a forma que muda. Exercício prático. Uma criança de 1 ano, ela tem uma forma, um andar, um falar. Só que essa forma dela muda, ela cresce, desenvolve intelectualmente, cognitivamente, né, falando, fisicamente. Então isso seria esquema. Então muda, há uma mudança que vai se amoldando conforme o ambiente. O ambiente interfere muito naquilo que as crianças são. O ambiente da casa, o ambiente da igreja, o ambiente do trabalho dos pais, que os pais vêm com os problemas para casa, despejo em cima das crianças. Tudo isso vai formando o esquema da criança. Aí, o que é morfê? Morfê é uma forma inalterada, a essência. Vamos pegar um texto para a gente interpretar junto. Abre a sua Bíblia comigo aí, Filipenses capítulo 2, verso 6. Quem achou, por favor, lê para mim. Filipenses capítulo 2, verso 6. Que embora sendo Deus, não considerou o que ser igual a Deus era algo que se deva apegar-se. Vamos pegar uma versão que não é NVI aí. Pega a revista corrigida, já que você está no celular, pega a atualizada, a revista atualizada. Que aí vai falar a forma. fala, lê, pode ler. Não tem problema não. Apesar de viver na forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus, algo a ser pela força. Apesar de ter a forma de Deus,
ele não se apegou a isso. Eu pedi que vocês não se distraíssem, porque vai ter movimentação, as pessoas andam, algumas pessoas conversam entre si. Apesar de ter a forma de Deus, era algo que ele não se apegava. Aqui nesse texto, é esquema ou morfê? O que vocês acham? Morfê. Embora ele tivesse algo que era imutável, ele não deixou de ser Deus para ser homem. Só que ele não se apegou a isso para cumprir a jornada que ele tinha aqui. Então é algo imutável. Então quando Paulo vai falar, agora nós vamos lá para o texto de Romanos, no capítulo 2, verso 2. 12, verso 2. Mas não vos conformeis. É esquema ou morfê aqui? Esquema. Não peguem essa forma com que a gente vai absorvendo tudo que está de fora e vai se movendo de acordo com as coisas. Então Paulo fala assim, não tomem a forma que o mundo tem. Não tomem o formato, não se apeguem a isso. Porque se a gente se apega a isso, a gente vai falar o que não deve falar, a gente vai ouvir o que não deve ouvir, a gente vai tocar o que não deve tocar. Aí ele vai falar assim, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente. Aí entra a palavra morfê. Não pegue o formato, a forma do mundo. Mas se você quer uma forma, já que a gente é preso a padrões, pegue a forma correta. Transforme o seu esquema em morfê. Transforme as coisas que estão à sua volta. Ao invés de você ser contaminado pelo que está à sua volta, aquilo que é imutável dentro de você vai transformar o esquema. E é tão bom essa palavra esquema parecer com algo do português. É tão gostoso porque fica fácil de colocar à prática. Tem um esquema formado para que aquilo que é certo passe a ser errado. Tem um esquema formado para distorcer valores eternos que não deveriam ser mutáveis, mas se tornaram mutáveis. Como o Fernando colocou ontem, a gente não conversou e não combinou nada. Tem um escritor, Zygmunt Bauman, que ele fala sobre o medo líquido, a cultura líquida, uma sociedade líquida. Quais são os 3 estágios da água? Líquido, sólido e gasoso. A água, ela flui, a cultura fluida, que nada é mais sólido, tudo é relativo. E essa conformação que a gente vai tendo na nossa mente vai nos levando a achar, não, está tudo certo. A gente vai se conformando, a gente vai fazendo parte do esquema. A gente vai se amoldando e daqui a pouco, se você pega uma massinha de modelar, coisa de criança, massinha de modelar, e você pega em cima dessa forma aqui, você aperta, quando você tira, ela vai ter exatamente o desenho dessa tampa. Por quê? Ela se adequou ao esquema. O esquema da tampa fez com que a massa de modelar fosse modelada na estrutura que aquilo que era sólido para ela se tornou parte daquilo. Existe um filme, vocês já assistiram Tropa de Elite 2? Quem assistiu Tropa de Elite 2? Capitão Nascimento narrando. Eu, dentro do sistema, lutando contra o sistema, eu fortalecia o sistema. O ambiente era tão corrupto que ele entendeu que tudo que ele fazia naquele momento ali, ele teve que sair daquela corporação para tentar fazer algo efetivo. Ele saiu da PM e foi para a política. Não que ele se tornou político, mas ele foi para a Câmara para falar e denunciar tudo que estava acontecendo na PM. Porque o esquema formado era tão forte que ele não viu meios dentro do esquema de acabar com o esquema. Se nós não tivermos cuidado, nós vamos estar em ambientes e ao invés de mudar o ambiente, a gente começa a ser engolido pelo ambiente. Nós acabamos de cantar aqui que a atmosfera mudou. Porque o Espírito está aqui. Só que tem atmosfera que a gente às vezes está tão fraco que a atmosfera não muda.
a atmosfera engole. Então Paulo está falando para um povo assim, gente, acordem. Primeiro, entendam qual que é o sacrifício vivo. Vocês entregaram e não podem voltar atrás. Agora, tem outra coisa importante. A partir do momento que vocês entregam o sacrifício, vocês têm que ser coerentes naquilo que vocês produzem. Porque quantos já ouviram? Eu queria morar na igreja, porque meu pai na igreja é uma pessoa completamente diferente do que ele é em casa. Então vamos morar na igreja. Porque não tem lógica no comportamento, não tem coerência. O que acontece? A gente está tão moldado, a gente está tão movido pelo mundo, pelas coisas, a tecnologia nos engole. Eu sou extremamente tecnológico, se você não tiver cuidado, isso aqui toma todo o seu tempo. A gente vai falar assim, eu não tive tempo para cuidar da minha saúde, eu não tive tempo para estudar as escrituras, eu não tive tempo. Agora vai lá no histórico e vê quantas horas por dia a gente gasta com isso aqui. A gente teve tempo ou não priorizou o tempo? Porque a gente vai se moldando. Eu fui falar estava conversando com um colega de trabalho sobre o propósito da Cami é transformar pessoas e por meio dela o propósito da Cami é desenvolver pessoas e por meio dela transformar negócios que impactem o mundo. Então o primeiro propósito da Cami, que é a empresa que eu faço parte, é desenvolver pessoas. Só que dentro desse desenvolver pessoas tem uma cultura da Cami, que são 9 pilares: honestidade, paixão. E aí todos os pilares estão lá, para que a gente possa ver se a pessoa tem um fit cultural com a gente ao contratar. Então várias empresas estão utilizando isso. Ao invés de contratar simplesmente pela parte técnica, elas primeiro olham se o fit cultural da pessoa bate. Bateu o fit cultural, o técnico é secundário, porque o técnico se aprende, cultura nem sempre se aprende. Eu estava sentado na mesa, tomando café e começando a discutir. Aí você, mas o fulano não tem paixão pela empresa. O fulano não tem isso, o fulano não tem aquilo, o fulano não tem aquilo. Eu falei assim, mas qual que é o propósito da empresa? Não, mas a cultura vem antes. Eu falei assim, não, a cultura não vem antes, primeiro vem o propósito. Pensa numa pessoa sem propósito, ela não sabe para que ela existe. Qual que é o propósito? Desenvolver pessoas. Então se eu vejo que alguém não está vivendo a cultura da empresa, o que eu tenho que fazer? Desenvolver essa pessoa. Agora trazendo para o nosso meio, tirando o corporativo, fiz o corporativo só para exemplificar. Qual que é o nosso papel? Qual que é o nosso papel como cristão? Primeiro, amar o próximo como a nós mesmos. Mas o Senhor nos colocou como Paulo diz em Coríntios, como embaixadores. E como embaixadores de Cristo nós temos o papel de reconciliar o mundo a Deus. Então quando eu olho e vejo que eu estou num ambiente em que aquele ambiente precisa de ser mudado, o esquema precisa ser mudado, de esquema para Morfê, o que eu faço? Eu não vou pegar a Bíblia e falar assim, irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 12, eu vou dar uma aula para vocês de exegese e hermenêutica. Não. O meu caráter, sendo transformado por Cristo, vai começar a pregar. E as pessoas vão ter curiosidade para conhecer a forma Morfê e não o esquema. Por quê? A gente está fazendo muito esquema. Qual que é o esquema da sua igreja? O esquema da minha igreja é assim, você entrou, você vai fazer um curso, você vai pagar um curso, porque agora eu fiquei sabendo recentemente que tem igrejas que cobram curso para a pessoa fazer membro agora, porque é muito top a igreja, e tem curso, você paga para fazer um curso. Fresquinha, eu não sabia disso, é tão evoluído esse negócio que eu não sabia. Todo mundo aqui perdendo dinheiro. Então você acaba fazendo um esquema. Então para ser parte dessa igreja você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo, e começa a montar um esquema. Só que não tem nada a ver com Morfê, tem só a ver com o esquema, que vai se amoldando. Aí o que acontece? Não deu certo, o que a gente faz? Monta outro esquema. Mas não está enchendo a igreja, então vou fazer outro esquema. E aí vai fazendo esquema. E aí Paulo fala para Romanos, e Paulo fala para nós no dia de hoje, a gente não está aqui para fazer esquema.
A gente não está aqui para fazer acordo comercial. A gente está aqui para levar pessoas à estatura de Cristo. A gente está aqui para mudar a mentalidade. A gente está aqui para mudar ambientes. A gente não está aqui para tomar a forma do ambiente, mas para mudar a forma que o ambiente está. Se o ambiente está esquema lá na palavra grega, vai ficar fixado em você, a gente chega e coloca o morfê, que é algo imutável, que não vem de mim, mas vem de Deus. E quando a gente começa a transformar o ambiente, começa a mudar a estrutura. E aí Paulo vai falar, já estou indo para o fim. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar o quê? A boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Agradável, boa e perfeita. A ordem dos tratores não altera o viaduto e a ordem dos fatores não altera o produto. Vai falar assim, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável o quê? Vontade de quem? Não é minha. Só que, quando a gente vai ler o texto, a gente fala assim, quantas pessoas já chegaram para mim, ou então já chegaram para você e falaram assim, olha, várias pessoas chegaram para mim, eu vou perguntar para vocês, quantas pessoas já chegaram assim, eu queria saber qual que é a vontade de Deus para minha vida? Quantos já ouviram essa pergunta? Já fizeram para você, ou você mesmo já fez essa pergunta? Eu quero entender qual que é a vontade de Deus, porque eu quero experimentar, qual seja. Aí a gente vai, fica tudo evangélico, tudo, né, gospel. Eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Experimentar a vontade de Deus não é objetivo. O nosso objetivo não é experimentar, é consequência. Sabe por que é consequência? Porque a gente tem que ler os versos que estão anteriormente. Ele vai falar o quê? Mas ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo, ou seja, entregue e não volta atrás. Ele vai falar assim, olha, não tenham um culto ao Senhor que seja incoerente, tenha coerência nas suas atitudes. Aí depois ele vai falar assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Ou seja, eu experimento como consequência e não como objetivo. Qual que é o meu objetivo? Eu vou oferecer meu corpo como sacrifício vivo. Esse é o objetivo da minha existência. Eu vou oferecer um culto racional, porque eu estou vendo que meu culto está sendo deformado. Eu sou uma pessoa em casa, eu sou uma pessoa no trabalho, eu sou outra pessoa na igreja. Quando você começa a mudar a mentalidade, as coisas começam a acontecer, mas não porque você fez para que as coisas aconteçam. Se nós não mudarmos a mentalidade, por isso que é metanoia. Metanoia é mudança de mente. Se eu não mudar a minha mente, eu vou querer... O maior erro do ser humano é fazer a mesma coisa e querer ter resultados diferentes. A pior coisa do ser humano é essa, vou continuar fazendo errado, continuar errado. Menos com mais, vai continuar dando, acabou. Não muda isso, é imutável, tem coisas que são imutáveis. A gente fica querendo dar murro em ponta de faca. Não, eu vou continuar sendo, desculpa a expressão, podre no meu caráter, mas domingo eu estou lá levantando a mão. Domingo eu estou lá adorando ao Senhor, porque a gente acha que a adoração é louvor. Então do louvor eu estou lá, domingo, e tem gente que só chega na hora da palavra, porque, né, assim, eu vou encurtar, porque, né, é muito complicado acordar 10 horas da manhã, assim, né, 10 horas não, é 9h30 para ir para o culto, às vezes 9 horas, então eu vou chegar um pouquinho mais tarde, porque eu só pego a palavra. Gente, só tem um culto, tá? Aqui fica a crítica construtiva para nós, a gente só tem um culto. O nome do culto é café e comunhão, a maioria das pessoas não tomam café. Quantos aqui, eu vou fazer um parênteses aqui, quantas pessoas aqui sentaram na mesa e tiveram conversas com pessoas que eram improváveis de você ter conversa aqui? Foi bom ou foi ruim? Quando nós entendemos o que é comunhão, a comunhão não começa no culto, a comunhão começa no partir do pão. A comunhão não começa onde está consumada, a comunhão começa onde vocês vão me trair. A comunhão começa quando eu pego uma toalha, amarro na minha cintura e vou lavar os pés dos discípulos que não mereciam que eu tivesse aquela atitude. Se vocês já leram um livro aí chamado Até que Sejamos Um,
tem um capítulo, o último capítulo, eu falo de um exemplo não verbal. Porque naquele lugar em que Jesus lava os pés dos discípulos, existia uma cultura. Spoiler do último capítulo do livro para vocês, quem não leu ainda. Existia uma cultura. Estão todos reunidos aqui. Então tinha alguém contratado para fazer essa questão da higiene daqueles que estão reunidos. Por quê? Não é que nem hoje, não tinha desodorante, né? Eles andavam com aquelas sandálias no deserto, lá na região desértica, então poeira. Então, para fazer a parte, e os judeus levavam muito a sério essa questão dos rituais de purificação para participar de alguns eventos. Então, você chegava na casa de um judeu, tinha uma bacia de água. Tá perfeito? Perfeito. Tinha uma bacia de água que lavava os pés. Estou parecendo, olha, antes de nós, Cid Moreira. Existia uma bacia de água que a pessoa era recebida com uma bacia de água, uma toalha. Um funcionário da casa fazia isso. E ao fazer isso, ele colocava um óleo perfumado, né, para que o desodorante que tem hoje, sabe? Tirar a catinga mesmo, que negócio, sabe? Deserto, 40 graus, na sombra. Então você não chegava na casa do fulano cheirosinho, a não ser que você morasse do lado. Também não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador também, eu acho que era pouco provável chegar cheirosinho. Então fazia. Aí não tem empregado, não tem nenhum funcionário. O que acontece? Escolhia quem era o menor, no sentido de importância, e falava assim: o menor vai ser aquele que vai lavar os pés. Então Jesus pega a bacia de água, amarra, não tinha nenhum funcionário ali, estavam todos os 12 discípulos lá. Ele pega a bacia, amarra a toalha na cintura. O que ele está falando ali? O menor. Quem que era o menor ali? Na lógica era Jesus, mas ele era o menor? Mas importava para eles ser maior ou menor? Não muda quem... O Morfê de novo. Não muda quem ele era fazendo o que ele estava fazendo. A importância dele não está pelo que ele faz, está pelo que ele é. Quando a nossa mentalidade muda, nós não vamos fazer algumas coisas por... eu não vou fazer isso não, porque isso aqui é muito inferior. Não interessa o que eu faço, interessa quem eu sou. Se você tem carro e você vai a pé, muda que você tem um carro? Porque você está a pé. Tem coisas que são imutáveis em nós. O Fernando, no primeiro retiro que teve nosso, como MER, que o MER participou, ele teve um momento só com o pessoal, que como era interdenominacional, e naquela época tinha muitas outras pessoas que não eram do MER. Ele sentou com a gente e ele falou assim: olha, eu tenho 2 filhas, não sei se vocês sabem, ele tem 2 filhas, são gêmeas. E assim, elas não tinham nenhum talento, vamos dizer assim, natural, para louvor, para dança, para intercessão, para isso, para aquilo. Elas não faziam nada no templo. E elas sofreram muito, inclusive, por causa disso, porque elas eram filha do Fernando, era filha do Fernando. A filha do Fernando não faz nada. A filha do Fernando não faz nada. O filho do pastor tal faz isso. A filha do pastor Y faz aquilo. Mas a filha do Fernando não faz nada. E ele virou para um desses questionamentos e falou assim: mas não muda o fato que elas continuam sendo minhas filhas. Não é o que eu faço, é o que eu sou. Porque o que eu faço é consequência e não objetivo. Se eu toco, o meu objetivo de existência não é tocar. O meu objetivo de existência é glorificar o Senhor com a minha vida. Então, se eu uso o instrumento e potencializo a glorificação de Deus com a minha vida, não vai mudar quem eu sou, porque eu sou filho de Deus. Muitos se colocam no lugar: eu tenho que fazer para ser. Não, você é independente do que você faz. Só que quando você faz com o entendimento certo, é muito melhor. Porque você não está se movendo por um esquema. Você está transformando a sua mente e tendo a mente de Cristo. Abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 3, para nós concluirmos.
Vamos ler a partir do 3, vou ler alguns versos salteados, mas eu vou falando para vocês possam acompanhar. Capítulo 3, verso 1, saiba disto. Verso 1, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se desse também. O que Paulo está falando aqui? Qual que vai ser o esquema dos últimos tempos? É esse aqui, ó. É esse o padrão dos últimos tempos. E a gente está vivendo isso aqui. Não precisa falar para você, os últimos dias estão... Não, é isso aqui. Vocês viram alguma coisa do que está aqui que não acontece nos nossos dias? E aí ele vai dizer assim, tendo aparência, no verso de número 5, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Eu tenho todas essas características. Eu tenho aquela aparência de piedade, meu querido. Como você é legal. Eu te amo em Cristo. Quase aquela voz de Ana Paula, glória a Deus. Como diz como é que é o menino lá, o Medrado lá? Franklin Medrado, falciane total. Arrogante, mas no templo, amados, fique de pé. Ou então, amados, abra sua Bíblia comigo. O que Paulo está falando assim, não é você é melhor do que estes, você é superior a eles. Ele fala assim, afaste-se desses. Sabe por quê? Porque se você não tiver maturidade, discernimento suficiente, daqui a pouco você está igual. Não é se tornar um alienígena, não é se tornar um extraterrestre, não é se tornar alienado. É entender que vai ter momentos em que é melhor afastar do que querer mudar, porque não quer ser mudado. Dentro do sistema, contra o sistema, eu fortalecia o sistema. Ele vai continuar, verso número 7. Eles estão aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Lê, estuda, mas não aprende. Por quê? O propósito por trás de aprender não é aprender para desfrutar, é aprender para ser melhor, é aprender para ser superior, é aprender para ser fariseu, é aprender para falar assim, eu sou melhor que você, Igor. Ah, por quê? Não, porque eu estudei as escrituras. Se eu não conhecer a verdade, não adianta eu estudar as escrituras, porque as escrituras não são a palavra de Deus. A palavra de Deus é Cristo. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. As escrituras revelam a palavra de Deus. A gente popularmente fala a palavra de Deus, não tem problema nenhum, tá, gente? Não quero aqui também colocar, peso sobre vocês. Mas a palavra de Deus é Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade... O que Jesus falou que Ele era? Eu sou o caminho. Estudam, mas não conhecem Cristo. Estudam, mas não compreendem o papel de Cristo na sua vida. Então estuda e não chegam a lugar nenhum, porque estão estudando simplesmente por estudar. Estão fazendo trocas com Deus. Vou estudar as escrituras que eu vou pregar amanhã. Não, são as escrituras para viver. Vários textos que eu usei aqui, não está no meu esboço. Os homens fazem planos, mas a resposta sai da boca de Deus. Provérbios 16, verso 1. Eu posso estruturar o esboço aqui, o Senhor fala assim, não fala nada disso, eu vou falar o que Ele quer. Porque não é o que eu quero, é o que Ele quer. E Ele vai continuar assim, verso de número 14 do capítulo 13, aqui a gente vai caminhar exatamente para a conclusão. Quanto a você, e aí, numa versão que eu gosto mais do que essa daqui, tu, porém. Quando você falava para sua mãe, mas está todo mundo indo para... O que ela falava? Você não é. Em outras palavras, Paulo está falando para o filho dele, porque ele considera Timóteo como filho. Ele fala, essa galera toda está fazendo isso, mas tu, porém, não. Mas está todo mundo pervertendo, está todo mundo avançando
lançando sinal antes do tempo, está todo mundo dando gato, né? Está todo mundo fazendo isso, aquilo, outro, mas tudo porém não. Ah, mas está dando certo na igreja tal, na igreja Y, mas tu porém, você não é todo mundo. Timóteo, você não é todo mundo. Eu vou falar para vocês que estão aqui, vocês não são todo mundo. Não tomeis o padrão do mundo, não participem desse esquema, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tu, porém, permaneça nas coisas que você aprendeu e nas quais você tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-la sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que Paulo está falando para Timóteo aqui? Você foi instruído desde criança. Você sabe de quem aprendeu. Você sabe quem foi a instrução. Então, não precisa de ficar preocupado. Só viva. Ele vai falar no capítulo 4, faça o trabalho de um evangelista. Ele vai falar assim, eu vou morrer. Já está próximo o tempo da minha partida, já estou sendo oferecido como oferta de libação. Em outras palavras, daqui a alguns dias eu vou ser decapitado. Não sei se semana que vem, não sei se mês que vem, mas daqui a alguns dias eu vou ser morto. Mas tu, porém, Timóteo, permaneça firme. O Senhor falou assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele termina o livro, o Mateus termina o livro dele falando assim, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus vira para nós e fala assim, obras maiores do que as minhas vocês farão. O que Deus está falando assim? Olha, vocês vão ter problema, vão ter dificuldade, vão ter aflição, vão ter angústia, mas tem de bom ânimo. Não vos amoldeis ao formato do mundo, mas renova a sua mente, transforma, experimenta mudar. Albert Einstein fala, uma vez que a mente se abre para uma nova ideia, ela nunca mais volta para o tamanho anterior. Depois que a nossa mente é expandida pelo Espírito Santo, nunca mais nós vamos ser os mesmos. E uma vez que eu entrego, vamos recapitular, uma vez que eu entrego o meu corpo como sacrifício vivo, eu não tenho que trazer de volta. É teu, Senhor. Quando eu ofereço o culto, ele tem que ser racional, ele tem que ter lógica. Eu não posso ser movido por um ré maior que vai arrepiar o meu pelo aqui, aí eu vou falar assim, a presença de Deus está aqui. Se a presença de Deus fosse arrepio, era só ir para o frio, sem blusa. Nós estaremos cheios da presença de Deus. Se nós precisamos sentir para falar que Ele é santo, então nós não entendemos o que é Evangelho. Eu não preciso sentir para dizer que Ele é santo. Ele é santo e pronto, acabou. Eu só reconheço. Por que vai voltar para o racional? Porque eu não falo que Ele é santo porque eu senti um arrepio. Eu falo que Ele é santo porque eu entendi que não há ninguém maior do que Ele. E aí quando eu entendo, aí vem a lógica, eu tenho que ter coerência. Quando lá no serviço as coisas não derem certo do jeito que eu planejei, Ele continua sendo santo, Ele continua sendo bom. Porque senão eu vou ter incoerência na minha prática, no meu culto. Então lá eu estresso, no culto sou good vibes, tá tudo bem. Que nossa vontade seja submetida à vontade de Cristo. Que o nosso pensamento seja elevado nas coisas que são eternas. Que o nosso falar venha glorificar o nome dEle. Que o nosso tocar seja para o engrandecimento dEle. Que não simplesmente deixe de fazer algumas coisas, mas que eu faça pela motivação correta agora. Que eu não me torne um alienígena, que eu não me torne um extraterrestre. Eu quero que você saia com essa palavra aqui nessa manhã. Tu, porém, você não é todo mundo. Não tome a forma. Não se conforme. Porque a coisa mais fácil que tem é nós tornarmos a forma daquilo que é conveniente. Estudar a Bíblia é fácil? Não. O que eu faço? Eu estudo. Espero o pastor falar.
Por que a gente gasta tanto? Vou voltar naquilo lá que a gente conversou. Por que nós gastamos tanta energia com as nossas profissões? Nos tornamos PhDs naquilo que nós somos formados. Fazemos MBA, pós-graduações, fazemos mestrado, doutorado, pós-doutorado. E aí quando vamos chegar nas escrituras ainda somos rasos. Quando chega no momento de rever os nossos conceitos, quando chega no momento da dificuldade, a gente fala assim, eu vou pedir para alguém orar por mim. Por que você precisa de pedir para alguém orar por você? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas é porque nós temos que comunicar as necessidades aos santos. Sim, mas não como muleta. Sabe o que você tem que comunicar suas necessidades aos santos? Para que os santos possam te ajudar. Mas não use isso como muleta, para você não fazer nada e não ter intimidade com Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me preenche em tudo. Então quando nós entendemos isso, nós não precisamos mais de falar assim, abre a passagem aí para ver se Deus fala comigo. Quando eu estava saindo do templo, eu estou no templo, estou saindo do templo. Deus não é uma caixinha de promessa. Deus não é uma forminha de esquema. Deus é eterno. Deus é bom, Deus é santo. Ele não precisa provar nada para mim. Mostra a tua glória, mostra o teu poder, mostra a tua majestade. Não precisa de mostrar, ele já está revelado para nós. Eu só preciso de reconhecer isso. E quando eu reconheço, eu falo que Ele é santo. Quando eu reconheço, eu falo que Ele é maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. As palavras saem. Por quê? É lógico, eu entendi. Eu entendi por isso. Se penso, logo pensar nas coisas que são do alto. Por que eu existo? Porque alguém que olhou para os meus dias ainda, meus olhos ainda, meu ser ainda informe, escreveu no livro dele todos os meus dias sem que eu nem existisse ainda, como Davi fala. Olhou, falou assim, vai lá, eu quero que você seja rei de Israel. Que mérito havia em Davi? Um homem que premedita crime. Depois de cometer um pecado grotesco, ele premedita um outro pecado grotesco. Que mérito há nele? Nenhum. Mas tinha uma coisa que Davi era bom em fazer: arrependimento. Quando Natan coloca o dedo na cara dele e fala assim, você é esse cara, ele fala assim, quem sou eu? Quando ele coloca o dedo na cara e fala assim, você não vai construir o templo, quem vai construir é seu filho. Ele vai lembrar de quando ele estava lá nas malhadas lá, e quando Samuel chega na casa de Jessé e fala assim, traz o menino. Todos os outros irmãos estavam qualificados fisicamente muito mais do que Davi. Mas quando ele olha para Davi, Deus não olhava como o homem olhava. Então quando a gente olhar para nós mesmos, nós não somos perfeitos. Eu não estou aqui dando salvo-conduto para pecar não. Pecado continua pecado. Eu estou te convidando para arrepender. Arrepender de não prestar um culto racional. Arrepender de não oferecer o corpo como um sacrifício vivo. Arrepender de buscar a vontade de Deus como objetivo e não como consequência. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu não preciso de saber mais nada, já está bom. É boa, perfeita e agradável. É só desfrutar. Ai, Senhor, abençoa os meus caminhos. Ai, Senhor, abençoa os meus projetos. Submeta os seus projetos, os seus caminhos ao Senhor, e Ele vai responder se está certo ou se está errado. Então você não vai precisar pedir abençoar. Senhor, o que eu estou fazendo está correto? Ele já escreveu os teus dias. Ele já escreveu os teus dias na terra antes que você viesse a existir. Você tem que só viver. É ter humildade suficiente para o Espírito Santo. Me ensina. Mas aí a lógica não funciona. Porque a soberania de Deus não combina com lógica humana. Porque Ele amou Jacó e aborreceu Esaú. Ele criou um vaso para honra e outro para desonra. Mas não é justo. Jesus era justo e ir para a cruz? Quem somos nós para falar de justiça? Se não é justo, então vamos voltar para Cristo e falar assim, Jesus desce da cruz aí porque não foi justo. Então vamos começar pelo princípio correto. Não era para Jesus estar na cruz então. Mas já que nós estamos debaixo dessa graça,
como é que a gente vai querer discutir justiça com Deus que é soberano? Nós temos que nos despir da nossa vaidade, nos despir do já sei, já conheço, e falar, Senhor, esse princípio socrático, só sei que nada sei. Senhor, eu não sei de nada, mas eu quero que teu Espírito me ajude a aprender. Humildade. A soberba precede a queda, mas a humildade precede a honra. Que nós possamos ser humildes. Fique sobre os seus pés. Esticar esse cara bastante tempo sentado, eu também já descansei minhas costas. Sabe o que é gostoso? Porque o culto não é do jeito que eu quero, é do jeito que Ele quer. Porque a gente pensa muitas das vezes que, ai Deus, agora é o último momento do retiro, agora Deus vai falar. Nessa oração que vai acontecer. Se você não experimentou o que já aconteceu, meu filho, você perdeu tempo. Porque Deus não trabalha de forma, no esquema. Ele faz do jeito que Ele quer. Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos por esse momento maravilhoso que nós tivemos aqui, Senhor. Obrigado pela sua presença dentro de nós. Obrigado pelo teu Espírito Santo maravilhoso. Obrigado por se revelar a nós, mesmo nós não sendo dignos de que o Senhor se revelasse a nós. Que nós possamos viver plenamente através do teu Espírito Santo. E que o Senhor seja o centro de tudo. Que nós possamos apresentar os nossos corpos como sacrifícios vivos. Que nós possamos apresentar um culto racional. Que nós possamos não nos moldar ao padrão do mundo, mas transformar nossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Senhor, não por objetivo, mas por consequência. Senhor, que teu Espírito Santo possa nos guiar em cada um dos nossos passos. Que nós possamos submeter nossos planos, nossos objetivos, nossas metas, nossos planejamentos ao Senhor. E que tudo que há em nós venha bendizer o teu santo nome, Pai. Nós te louvamos pela tua graça maravilhosa derramada por nós. Nós te agradecemos, Senhor, pelo momento em que nós tivemos de nos retirar de São Paulo e estamos aqui reunidos para sermos ministrados por Ti de uma forma diferente, Senhor, mas com a mesma palavra. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, mas principalmente pelo que o Senhor é, em nome de Jesus. Amém.
Deixa o céu descer. 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 Deixa o céu E ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para perdão de pecados. E ele pregava uma palavra muito simples: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A gente vai ter agora o momento do batismo, e a gente sempre faz isso lá no MER e tal, e queria abrir aqui para vocês. A gente tem algumas pessoas que vão batizar. A gente só pede para, não precisa de colocar nada especial, não tem beca, não tem nada de... essa roupa vai molhar, né? Então já leva lá uma toalha para a piscina, para ficar mais prático, mais fácil. E se tiver alguém que está aqui com a gente aqui,
seja do MER ou não do MER, que queira batizar, já pode. Sim. E aí quem quiser já pode descer, só nos avisa para que a gente possa organizar. Se alguém a mais quiser batizar, já sinaliza quando a gente descer ali. Esse momento é um momento que a gente preparou, sempre no retiro a gente procura fazer, e o bom é que a água é quentinha, tá? Então não vai ter problema nenhum, é bem gostoso. Eu queria que todos que estão aqui descessem aqui para baixo, para que nós possamos glorificar o Senhor por esse momento. É um momento de confissão pública da prática de fé, né? Então demonstrando publicamente através desse ato que crê que Cristo é o único e suficiente Salvador. E nós como igreja nós vamos glorificar a Deus por isso, amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do maravilhoso e querido Espírito Santo não permanece somente hoje, mas para todos sempre. Nós concordamos juntos. Amém. Amém. Abraço por todo o seu lado e desce para a piscina.